E aí, fazendo esses tratamentos errados, você começa a ter uma resistência a determinados antibióticos. Teve uma vez e não pode ter de novo, né? E não. Você pode apresentar infecções repetidas vezes. Tem que se cuidar. Com os avanços dos testes, com os avanços dos exames diagnósticos, tentar aplicar eles na prática clínica para a gente fazer o maior número de diagnóstico e tratar precocemente, evitando essas complicações. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Testify, o Laudo Bom da Vida, um podcast que trata de assuntos relacionados à saúde e à genética de alta complexidade. Eu sou Mesa Capo, faço parte da equipe da Testify e hoje nós vamos tratar sobre a realidade atual no combate às ISTs, principalmente a gonorreia e a clamídia. E para tratar desse assunto, nós convidamos a doutora Mariana Silveira, ginecologista, obstetra. Doutora, muito obrigado pela sua presença. A gente fica muito honrado de participar com você desse debate. E para começar, doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, a sua formação e a sua relação direta no combate às ISTs, principalmente a clamídia e a gonorreia. Primeiramente, obrigada pelo convite, agradeço a Testify. É muito importante a gente estar aqui divulgando assuntos tão importantes, relevantes, não só para a prática clínica, mas também para a vida das pacientes, né? Eu sou Mariana, sou mineira, fui formada lá, vim para São Paulo faz 7 anos, vim fazer a especialidade aqui de ginecologia e obstetrícia e me especializei depois da residência, ainda fiz patologia do trato genital inferior, que é justamente identificar essas lesões e infecções que acometem o trato genital feminino. As infecções sexualmente transmissíveis, né, então são infecções que afetam a região genital inferior e tem a principal transmissão por via sexual. E podem ser causadas, né, por vários agentes biológicos, então pode ser causadas por bactérias, por vírus, por protozoários, e como passa pela relação sexual, dissemina muito fácil e muito rápido. E hoje a gente vai falar principalmente dos métodos de detecção, então é muito importante a gente fazer essas detecções precoces para iniciar esse tratamento precocemente e também cortar essa cadeia de disseminação dessas bactérias e vírus e protozoários e outros agentes também que possam causar essas doenças. Muito legal. Doutora, eu tenho uma dúvida, porque parte das pessoas que assistem ao nosso podcast não são só profissionais de saúde, tem pessoas interessadas no tema, no assunto. Por que mudou essa nomenclatura de DST para IST? Então, porque quando você fala doença, você pensa que o paciente, ele tem algum sintoma. Então, ele produz sinais ou sintomas decorrentes de uma infecção. Porém, a maioria dessas infecções sexualmente transmissíveis não dão sintomas. Os pacientes são assintomáticos. Então, eles podem possuir a infecção, então pode ser positivo para algum dos agentes microbiológicos e não produzir sintoma. Então, com isso, a doença restringia muito esse diagnóstico, né? Ficava muito restrito e muito mistificado, assim, vamos falar assim, que seria doente, né? Então, a infecção sexualmente transmissível abrange uma maior quantidade de diagnósticos, mesmo nos pacientes assintomáticos. Legal. Isso é bom, porque eu tinha essa dúvida, eu falo, por que mudou tanto, tal, né? Mas tem esses pontos que é importante que a gente entenda. Para começar, doutora, hoje, como é que você avalia o cenário de diagnóstico e rastreamento das ISTs no Brasil? Então, hoje avançou muito, né, de uns anos para cá, que a gente conseguiu detectar mais precocemente com os testes. Existem testes disponíveis tanto na rede pública quanto na rede privada, mas a gente sabe que na rede privada a gente consegue ter maior acesso, né? E com isso, com esses testes, com esses avanços, a gente consegue fazer esse diagnóstico mais rápido. Então, vem melhorando cada vez mais, porque a gente consegue pegar justamente uma parcela dessa população que é assintomática, que esse é o nosso foco, né? A gente quer pegar o paciente ali antes dele ter alguma manifestação, para a gente já cortar essa cadeia de disseminação de doença. Então, quanto mais disponíveis esses testes, quanto mais exames preventivos a gente fazendo no paciente, melhor. Então, melhorou muito de uns anos para cá.
Você citou até a rede pública e a rede privada. A rede pública, ela está preparada para realizar esses testes e fazer uma avaliação mais abrangente dos resultados disso, para que a gente possa ter uma referência até para pesquisa ou coisas do gênero? Então, a gente sabe que tudo na rede pública é um pouco mais difícil, né? Existem alguns testes mais disponíveis do que outros. Então, existem muitos testes rápidos, que são testes sorológicos que você faz como triagem já na rede pública. Porém, são testes que não abrangem todas essas infecções, mas existem. Já está disponível, né? Já foi liberado essa disponibilidade, principalmente para gonorreia e clamídia também, mas na prática clínica a gente vê pouco aplicado. Tá? Mas para outras, por exemplo, existem testes rápidos para HIV, para hepatite, para sífilis. Basta a população fazer uma busca ativa, né? Então, a rede pública, ela tenta fazer grupos, convocar pacientes, divulgar cartilhas. Então, existe uma grande movimentação ali por trás da rede pública, mas o nosso maior desafio é convencer, conscientizar essa população, às vezes, aí fazer uma busca ativa, atrás do serviço de saúde, né? Isso que é o difícil, porque material, conteúdo, divulgação, testes rápidos são disponibilizados na rede pública, sim, basta o paciente procurar a assistência. A informação é fundamental, ainda mais para as pessoas com pouco acesso à informação, as pessoas mais carentes, que não têm ideia, né, dos riscos de uma gonorreia, de uma clamídia, e são doenças importantes, né, doutora? São doenças importantes e justamente por não provocar sintomas, então dificulta essa procura do paciente por assistência médica, né? Então fica mais difícil. Às vezes eles até têm informação, né, mas principalmente a população mais jovem, é difícil de você conscientizar. Na rede pública, você chega num posto de saúde, você consegue ter preservativos expostos lá para o paciente pegar, né? Para levar para casa, levar para os filhos. Ainda existe muito tabu, assim, o pessoal não usa camisinha, né? Tem acha que incomoda e às vezes acaba passando essas infecções aí para pacientes muito jovens. E a longo prazo, afeta muito esse futuro reprodutivo, principalmente, as complicações, né? Então, são infecções que, infelizmente, se não tratadas precocemente, podem dar várias complicações no futuro para o paciente. Você falou de tabu, né? Eu tenho alguns amigos que são colegas da sua área de especialização e eles têm me relatado que há um aumento nos casos de HIV entre os jovens e até as pessoas mais velhas, que parece que o HIV acabou porque não há mais campanhas mais contundentes por parte do governo para falar sobre HIV. É uma realidade hoje que tem aumentado os casos de HIV entre os jovens e as pessoas mais velhas? Tem aumentado sim, nas pessoas mais velhas, principalmente porque tem aumentado o número de divórcio. Então, os pacientes têm tido relações com novos parceiros, né, após uma certa idade. E tem não só HIV, como várias doenças sexualmente transmissíveis vem aumentando o seu diagnóstico, justamente por hoje em dia a gente tem uma liberdade mais do que tinha antigamente, né? Então hoje se fala mais de liberdade sexual, de ter múltiplos parceiros, então isso tem aumentado sim a quantidade não só de HIV, mas de outras DSTs. E justamente isso, como não diminuiu muito, né, em relação à mortalidade, principalmente em relação ao HIV, que antigamente você recebia um diagnóstico de HIV positivo, você já não tinha tantas possibilidades de tratamento e tudo mais. Mas hoje, com os tratamentos, você não vê tantos casos, uma mortalidade tão alta, né, porque consegue controlar um pouco mais. Acho que isso também serviu para despreocupar um pouco assim a população e começar a aumentar o número dos casos, que a pessoa não se preocupa mais em vou ter relação, vou precisar me prevenir, né? Não. E o HIV continua sendo protagonista, né? E ele continua sendo protagonista, continua aí, tem muitos casos ainda. Na rede pública tem até o que a gente chama de PrEP, que é como se fosse um anticoncepcional de homem, que você faz o uso, né? Que você evita diminui o risco de você pegar o HIV.
E pouca gente sabe que existe isso também, né? Você tem que fazer, claro, tem que passar com o médico do SUS, tem que fazer vários exames, mas você consegue adquirir esse remédio na via pública, né? Então, pouca gente sabe disso, mas existe, né? Então, já é mais uma prevenção. Mas também, como eu te falei, as pessoas não estão tão preocupadas como eram antigamente. Então... falta informação, né? Você está falando de uma coisa que eu não tenho acesso, né? Por mais que a gente busque as informações, a gente tem acesso às mídias, eu não sabia dessa informação, né? Existe. Principalmente os homossexuais, eles têm acesso a essa informação. A maioria das pessoas que pegam essa medicação normalmente são homossexuais. E isso é bom para a gente diminuir essa transmissão do HIV, né? Mas ainda existe. Porque tem muita gente que não se preocupa com isso mais hoje em dia. Tem que quebrar esse tabu, né, doutora? Doutora, como o assunto aqui é muito importante, eu acabei fazendo uma cola aqui, porque eu não quero deixar nenhuma pergunta passar. O que eu quero te perguntar agora é em relação a algumas bactérias que estão cada vez mais resistentes ao tratamento por antibióticos. Como é que você vê esse cenário? É uma realidade, tá? Porque o que acontece? Às vezes o paciente tem uma dificuldade de marcar uma consulta, e isso pode acontecer tanto na rede privada quanto na rede pública. Às vezes o paciente de convênio não consegue marcar uma consulta quando está com um determinado sintoma com o médico. Então, o que acontece? Acaba optando por farmácias que vendem medicações sem receita, passam em avaliações que não deveriam ser feitas, usam medicações indiscriminadamente, né, principalmente antibióticos, e aí fazendo esses tratamentos errados, você começa a ter uma resistência a determinados antibióticos. É muito comum hoje em dia. O paciente chegar pra gente no consultório, eu não consegui marcar uma consulta, mas eu fui na farmácia e peguei uma pomada e usei. As pessoas precisam ter essa consciência de que para poder fazer qualquer tratamento, tem que passar em avaliação médica, tem que ser examinado, tem que ter essa avaliação para evitar esse tipo de bactérias resistentes, porque depois as medicações que são necessárias são injetáveis, então às vezes precisa ficar internado, às vezes tem que ir no ambulatório tomar medicação ou intramuscular ou venosa, e fica cada vez mais difícil de tratar, então reduz a nossa gama de antibióticos para aquele determinado agente. Ok. Doutora, hoje, quais são as recomendações do tratamento para cepas resistentes à gonorreia? É justamente a medicação injetável, que seria a ceftriaxona, né, com algum outro complementar que não seja tão resistente, que justamente precisa ir até ambulatórios ou hospitais para fazer uso. Essa medicação ela não é encontrada em farmácia, não é encontrada em posto de saúde, então precisa mesmo ir de algum ambulatório que faça aplicação de medicação ou via hospital. E os avanços do uso do PCR para a detecção da clamídia e da gonorreia, doutora? Então, o PCR é muito bom, né? Porque através da biologia molecular a gente consegue identificar a partícula exatamente daquela molécula do agente. Então, tem uma alta sensibilidade e uma alta especificidade, ou seja, a chance de você ter essa infecção é realmente real se ele vier positivo, tá? E aí, com isso, a gente consegue um diagnóstico super rápido e, às vezes, de paciente que não tem sintoma nenhum. Com esses dados, a gente consegue tratar precocemente antes de qualquer complicação e evitar o paciente de transmitir mais ainda essas infecções. A gente falou agora há pouco sobre a questão da informação, né? Sim. Antes o governo tinha informações, tinha campanhas mais contundentes sobre HIV, enfim. E agora a gente está falando sobre a incidência de gonorreia e clamídia. Existe hoje alguma campanha, algum trabalho mais contundente de informação por parte do governo em relação ao combate, ao diagnóstico dessas doenças? Vou te falar que existe sim. Não especificamente clamídia e gonorreia, mas existe um trabalho sobre infecções sexualmente transmissíveis. Existem grupos, né, no governo, assim, na parte pública, existem grupos de pacientes que eles fazem, né? Que às vezes tem grupo de gestante, grupo de tabagismo, e existem grupos de infecções sexualmente transmissíveis. Então, tem bastante divulgação. Como eu te falei, eles fornecem preservativo, que às vezes é a única fonte, a única forma de prevenção de infecção sexualmente transmissível. Só que a dificuldade é essa, é conscientizar as pessoas a buscarem isso. Então, a gente
fala, né? A gente faz vídeos, a gente faz esses grupos, faz tudo, existem cartilhas, um manejo clínico de infecções sexualmente transmissíveis. Mas a gente depende, não basta só o governo fazer a parte, né? A gente precisa também de uma busca ativa desses pacientes. Então, como a maioria é assintomática, a pessoa, para que eu vou procurar um médico, uma avaliação, sendo que eu não tenho nada? Então, essa é meio a cultura. E a gente precisa mudar isso. Na rede privada, a gente tem uma busca maior, né? Então, você vê muito paciente indo fazer exames de rotina. Tô indo ali, vou marcar minha ginecologista, fazer os exames anuais. Na rede pública é um pouco mais difícil você ter esse acesso e conseguir também. Então, acaba reduzindo um pouco mais. Uma coisa que é interessante para você, na rede privada, a gente faz muito mais diagnóstico. Mas por quê? Porque mais pacientes procuram e porque a gente testa mais. Agora, na rede pública, a gente diagnostica menos. Porque a gente não testa tanto, não usa tantos esses testes de detecção precoce. Então, o número de incidência, às vezes, é menor. Mas, quando você faz o diagnóstico, já são casos bem mais avançados. Então, apesar de você diagnosticar menos, quando você faz o diagnóstico já está avançado. E na rede privada, como os pacientes procuram mais, a gente testa mais, então a gente faz mais diagnóstico e consegue fazer esse tratamento precoce mais fácil. Fica claro que a rede pública tem feito o seu trabalho, né? Quando você está falando sobre essas questões, principalmente em relação à informação, me vem na cabeça, né, aquelas campanhas do medo, que parece que para as pessoas tomarem consciência, talvez precisa trabalhar nessa questão da campanha do medo, que nem a campanha, quando a gente vai comprar um cigarro numa padaria, num bar, a gente vê aquelas imagens pesadas, chocantes. Às vezes me dá a impressão que só fazendo uma campanha do medo, mostrando a consequência do não tratamento, né, dessas doenças tão importantes, o que isso pode gerar para as pessoas, né, doutora? Às vezes eu acho que precisa de um choque de realidade, assim, porque hoje tem muita cultura de, não vai acontecer comigo. Então, o paciente acha que nunca vai acontecer com ele até acontecer. Então, às vezes eu sou um pouco radical também, principalmente em pacientes que já trataram alguma IST, que podem ter risco de ter outra infecção, né? Porque são pacientes que têm mais risco de ter. Então, eu sou mais incisiva também. Eu falo, pode ter complicações do seu futuro reprodutivo, você pode não conseguir gestar, você pode perder o útero, você pode ter infecção grave, ter um choque séptico, até a paciente um pouco se conscientizar mais. Também acho que tem que ser, esse tem talvez ser o caminho para a gente tocar mais as pessoas. E aí, em relação a isso, doutora, hoje, quais são as melhores práticas, né, no aconselhamento a pacientes que estão com gonorreia, com clamídia? Qual é o caminho? O caminho é tudo que for precoce é melhor. E prevenção é o melhor remédio, como sempre, né? Então, detectar precocemente, fazer os seus exames preventivos anualmente é uma das formas mais eficazes da gente evitar essas futuras complicações. E a paciente que já teve casos, né, que já apresentou alguma infecção, ficar mais esperto com essa paciente, ficar com o olhar mais atento, às vezes fazer uma busca por essa paciente, né? Então, no SUS também tem isso. Às vezes, os resultados de exame vão direto para o médico do SUS, e aí ele consegue convocar essa paciente. Então, isso também é muito importante, você convocar, você ter essa paciente que já teve alguma infecção mais perto de você e orientar. Informar, conscientizar, uso de preservativo e saber que pode acontecer com ela de novo, porque às vezes acha que teve uma vez e não pode ter de novo, né? E não, você pode apresentar infecções repetidas vezes, tem que se cuidar. Doutora, como eu disse, parte das pessoas que vêm ao nosso programa, a nossa entrevista, são pessoas que não são da área da saúde. Aí eu te pergunto, existe vacinas para a clamídia e a gonorreia, e qual é o papel dessas vacinas? Olha, de infecções sexualmente transmissíveis, a gente só tem a vacina de hepatite B e a do HPV. A da hepatite B, qualquer pessoa, em qualquer idade, pode procurar um posto de saúde e tomar. E a do HPV são para adolescentes entre 9 e 14 anos. Da clamídia não tem. E da gonorreia tem muitos testes sendo feitos para fazer essa vacina. Se um dia ela existir, vai ser assim muito maravilhoso.
porque ela vai conseguir evitar essas complicações, principalmente que são as mais graves, né, quando afeta a fertilidade da paciente. Só que a dificuldade é que elas são muito mutáveis, então elas conseguem mudar a sua fórmula molecular para evadir das respostas do antibiótico. Então, tá em evolução, tá em pesquisa a vacina, principalmente da gonorreia, mas eles estão com bastante dificuldade de achar uma específica. HPV tem vacina, né? Tem vacina. A pessoa que já tá com HPV, qual é o papel da vacina? A vacina realmente cura? Enfim, o que acontece? A vacina ela não cura, né? Na rede pública, a gente tem a vacina disponível dos 9 aos 14 anos, mas na rede privada pode ser vacinada até os 54 anos, homens e mulheres, tá? Ela não cura, ela previne uma infecção dos vírus que estão naquela vacina. Então, a gente tem a tetravalente, que protege contra 4 tipos de vírus, e a nonavalente, que protege contra 9 tipos de vírus. A nonavalente só tem disponível na rede privada, tá? E ela não cura, mas ela evita, pode dar reações cruzadas e pode facilitar o seu sistema imunológico a combater o HPV que você já tem. E de outros parecidos que não estão na vacina. Então, ajuda o seu sistema imunológico e ajuda a evitar as reinfecções. Porque o HPV ele pode se negativar, mas ele pode se reativar depois. E a vacina ajuda a sua imunidade a ficar mais forte e evitar essas reinfecções. Perfeito. Doutora, quando a gente fala sobre adolescentes e jovens, a gente entende que talvez seja a camada da população tem uma incidência maior a contrair esse tipo de doença. Sim. Existe hoje alguma estratégia de prevenção de ISTs em relação também à gonorreia, à clamídia ou outras doenças em relação aos jovens e adolescentes? Então, é basicamente a mesma coisa, né? Sim, claro que quanto maior a precocidade sexual, maior o risco de você ter essas infecções, mais pela falta de informação, são pacientes imaturos e que não conhecem muito da vida sexual ainda, dos riscos e tudo mais. E não tem jeito, a maior forma de prevenção é a conscientização, é a orientação. Então, pegar esse paciente ali, às vezes, que está numa consulta que a mãe foi consultar e levou o filho, tentar dar uma orientada, às vezes a paciente te procura, são pacientes tímidas, né, essas pacientes mais jovens, ainda tem muito tabu para falar de vida sexual, e elas são tímidas, então a gente tem que saber acolher essa paciente, né, não já chegar às vezes tão incisivo, mas saber acolher, informar que é normal ter a relação, que é normal a gente falar sobre o assunto, porque às vezes elas querem falar, mas tem esse tabu de conseguir falar. Então, acho que nessa idade, principalmente acolher, você não ser tão incisivo como uma mãe seria, né? Vamos dizer assim, que às vezes a mãe pode ser muito severa e tem medo de falar, para ela se sentir confortável em falar sobre isso. E você ter essa abertura de orientar, a se prevenir, a usar preservativo, a vacinar, que são as formas mais incisivas da gente evitar essa infecção. Os pais têm um papel fundamental, né? Tem. Talvez fosse importante campanhas dirigidas também aos pais, Também aos né? pais, porque muitos pais ficam sem saber como agir também, né? A nossa geração não se falava tanto sobre vida sexual e tudo mais, né? Nossos pais, que eu falo. Então, às vezes, os adultos não sabem muito lidar com os filhos que estão iniciando a atividade sexual. Fica um recado, né? Se você não consegue falar com seu filho, se tem dificuldade, procura um médico, procura alguém que fale mais tranquilo. Às vezes, o pai, quando é menor de idade, o pai tem que estar presente ou a mãe na consulta, mas ouve, né? Pelo menos ouve para reproduzir as informações. E essa iniciativa de levar o filho, que eu acho que é o mais importante. Doutora, hoje a gente vive a era da comunicação, com muitos veículos e muitas ferramentas de comunicação. Falando sobre comunicação, você entende que a telemedicina ela tem um papel importante, ela pode desempenhar um papel importante no rastreamento e no tratamento de gonorreia, clamídia e outras doenças sexualmente transmissíveis? Eu acho que depois da Covid, a telemedicina deu uma explosão, assim, eu acho que vem a calhar muito bem, assim.
Eu acho que foi um avanço muito importante, porque justamente para encurtar esses períodos da procura da paciente por assistência. Então, às vezes uma paciente que não consegue marcar uma consulta presencial, ou por dificuldade de deslocamento, ou porque está muito longe, e às vezes ela está com sintomas, ela consegue agendar uma telemedicina mais fácil. Claro que uma consulta online, ela não substitui o exame físico que a gente faz no paciente. Mas através do que o paciente tem para te falar ali, você já pode ou direcionar para fazer um exame específico, ou você pode, às vezes, tratar empiricamente, que é você já começar um tratamento só pelo que o paciente está te falando, pela sua maior suspeita, você já pode iniciar um tratamento. Então, isso encurta esse processo da paciente ficar aguardando uma consulta, aguardar para pegar um pedido de exame, sendo que na telemedicina você já fornece ali, imediatamente já está na mão dela, ela já consegue desenrolar essa parte burocrática, vamos dizer assim, e acaba evitando essas consultas de farmácia, né? Então, se ela consegue ter uma avaliação médica online, ela não precisa ir na farmácia ali da esquina, onde ela consegue comprar um antibiótico sem receita. Então, ela consegue ter orientação, ter uma conduta muito mais rápido, às vezes sem sair de casa, né? Acho que a gente tem que utilizar de todos os meios, né, para que a gente possa conscientizar e otimizar tratar, nosso tempo hoje, né? Hoje em dia, pessoas, né? Hoje em dia é muito assim, principalmente aqui em São Paulo, no caso, né? Então, o tempo que a gente perde de deslocamento no trânsito, às vezes o paciente está com sintomas, só consegue consulta por daqui uma semana. Então, às vezes a telemedicina vem para agilizar essa parte, entendeu? A gente falou agora há pouco, doutora, sobre a questão da informação, né? Hoje, existe algum tipo de disparidade observada na incidência e tratamento da gonorreia e clamídia em diferentes camadas da população? Ah, com certeza. Como eu falei já há um tempo, apesar da rede privada, que a gente tem uma população com nível socioeconômico melhor, né, na rede privada, apesar da gente fazer o diagnóstico, muito mais diagnóstico, então a incidência é um pouco mais alta, porque a gente testa mais. Então, a gente tem os testes mais disponíveis para serem feitos nessa população que tem um nível socioeconômico melhor. Na rede pública, a gente não tem tanta disponibilidade de teste. Então, às vezes, a paciente fica subdiagnosticada. Então, a gente faz menos diagnóstico, a incidência é menor, porém, aquilo que eu falei, quando a gente descobre, já está um caso mais avançado, uma paciente que já tratou várias infecções e não resolveu, e aí a gente pega os casos mais graves na rede pública, porque a gente não fez diagnóstico. E na rede privada, por a gente fazer mais diagnóstico, a gente trata mais. Então, a gente faz esse tratamento, tanto diagnóstico quanto tratamento precoce. Então, a disseminação fica bem menor. A informação, a condição socioeconômica, ela tem um papel importante. Sim, e justamente porque, por exemplo, as pacientes da rede privada têm essa busca por exames de rotina, por estar atualizado, tem um autocuidado, né? Então, a paciente tem mais acesso, procura o médico mesmo sem sintoma nenhum. Então, essa cultura é maior na rede privada. Na rede pública, até a gente vê as pacientes procurando também, porém, às vezes é tão difícil conseguir uma consulta que aí a pessoa deixa pra lá, sabe? Eu vou conseguir uma consulta para daqui 4, 5 meses. Deixa pra lá, né? Ou esquece, ou não vai, ou aparece algum imprevisto, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 4, 5 meses, né? Então, às vezes, é isso. Você estava falando dos exames, né? Falando do PCR, a genotipagem PCR, ela pode ser utilizada para monitorar cepas resistentes de gonorreia hoje em dia? Sim, e para as cepas resistentes é muito bom, né, fazer o PCR, porque para a gente ter esse controle se a paciente realmente se curou ou não. Porque, por se tratar de uma cepa resistente, a gente ela pode transmitir essa cepa resistente. Então, assim que acaba o tratamento, é recomendado fazer o PCR para a gente ver se essa bactéria continua lá ou não e se ela respondeu bem ao antibiótico que foi prescrito. E a PCR, doutora, a gente pode fazer alguma comparação de eficiência em relação aos métodos tradicionais? Os métodos tradicionais são sorológicos, né? Então, os métodos sorológicos, eles identificam anticorpos contra determinado agente. E como o anticorpo às vezes é uma proteína, às vezes é uma molécula parecida com a nossa mesmo, então pode dar muita reação cruzada com outros anticorpos e às vezes dão resultados falsos positivos ou falsos negativos. Então, tem baixa sensibilidade, baixa especificidade quanto
comparado ao PCR. O PCR a gente identifica o DNA daquele agente. Então, você identifica a partícula. Então, se ele vier positivo, é que a paciente realmente tem a infecção. Então, te dá uma margem de muita certeza daquela infecção para você já começar o tratamento. Os sorológicos, às vezes, pode dar um falso negativo, ou seja, a paciente tem a doença e vem negativo o teste. Então, aí, o ideal é sempre estar fazendo com a regularidade, porque através dessa regularidade de fazer os exames, aí você consegue fazer um diagnóstico em algum momento. E continuando com o PCR, doutora, quais são hoje os principais desafios na coleta de amostras para PCR em pacientes assintomáticos? Justamente porque pacientes assintomáticos acham que não precisam de fazer exames. E às vezes também existem muito tabus em falar, não quero investigar doença sexualmente transmissível porque eu não tenho. Então, sou casada, né? Então, eu sou casada, sou monogâmica, tenho só um parceiro. Então, eu não preciso fazer esses exames. Você não tem sintoma. Às vezes tem paciente que não quer fazer, que não quer coletar, mesmo sabendo que pode acontecer. Então, a coleta é tão simples. Todo mundo colhe um Papa Nicolau com a regularidade, né? De 1 a 2 anos. Então, é no mesmo momento que colhe o Papa Nicolau. Então, para paciente, não vai interferir tanto essa coleta. Isso que tem que ficar claro, sabe? Não vai interferir, não vai doer mais, não vai demorar mais. É tudo tão rápido para fazer essa coleta que eu acho que é importante ter essa consciência que às vezes você tá lá no momento, você já tá em posição ginecológica, já colheu o Papa, colhe um exame. Mas tem paciente que tá assintomática que acha que não precisa. E sem querer ser redundante, doutora, e a gente está falando de coleta, hoje, qual a importância da detecção simultânea de outras ISTs junto com a gonorreia e clamídia por PCR multiplex? Então, o PCR multiplex, a gente consegue identificar vários agentes. Então, normalmente, quem tem uma infecção sexualmente transmissível tem maior risco de ter outras. Então, quando você na mesma coleta, você consegue identificar tudo. Olha que maravilha isso. Uma coleta, você consegue identificar vários agentes. Então, se possível, é bom fazer isso para todo mundo, né? Porque você consegue identificar, tratar precocemente, fazer diagnóstico precoce. Eu sempre bato nessa tecla. Fazer diagnóstico precoce, tratamento precoce, para evitar todas as complicações futuras. Então, eu acho espetacular. Quando a gente detecta várias ISTs no único paciente, isso pode acontecer. Pode. Então, assim, existe um caminho para que a gente promova uma terapia combinada? Sim. Cada agente você tem um tratamento específico, né? Boa parte desses agentes não tem cura, né? Às vezes não tem tratamento, mas a maioria tem. Se você tem uma infecção sexualmente transmissível, você tem maior risco de ter outras. Então, se você identificando isso, você consegue tratar especificamente cada um. De novo perguntando, como se eu fosse uma pessoa da população sem informação, como de fato eu não tenho tanta informação assim, uma pessoa ela pode ter várias doenças sexualmente transmissíveis ao mesmo tempo? Pode. Inclusive, quem tem uma tem maior risco de ter outras. Então, se possível, sempre quem fazer o diagnóstico de uma, testar para todas. E quais são hoje os fatores de risco associados à infecção, como a gonorreia e a clamídia, doutora? Principalmente precocidade sexual, então iniciar a vida sexual muito cedo, ter vários parceiros, não fazer uso de preservativo, não se vacinar. É mais quanto a isso, pacientes jovens, né, justamente pela essa falta de informação. Então são todos fatores de riscos que contribuem para a infecção. E hoje, doutora, vamos falar de estratégia, tá? Para melhorar a adesão ao rastreamento e o tratamento da gonorreia e clamídia em populações de alto risco. Conscientização. Às vezes ser um pouco mais incisivo, como você falou, ser um pouco mais, mostrar a realidade, gerar um pouco de medo, né, de receio do paciente para ele se proteger e proteger os outros, né? Então, algumas dessas infecções podem passar através da gestação também, pode passar através de contato de secreção, de sangue. Então, o paciente tem que ter consciência que não é só sobre ele, né? É sobre as pessoas que ele tem contato na vida. Então, é muito mais que isso, é muito mais que autocuidado, né? Tem que ter essa consciência. Parece que a gente está sendo redundante no bate-papo aqui, doutora, mas a gente sempre pega na questão da informação, né? Então, quanto mais a gente falar da conscientização, as pessoas buscarem informação, é um caminho importante para que a gente possa diminuir
a incidência, né, de pessoas com essas doenças, né? Que eu acho que é o maior desafio. O maior desafio é você conseguir conscientizar aquelas pacientes que precisam dessa assistência e dessas avaliações. E aí, você falando de desafio, eu estou sempre tentando emendar uma coisa em relação à cola que eu fiz aqui, doutora. Em relação aos desafios, hoje, na sua visão, quais os principais obstáculos na gestão clínica da gonorreia e clamídia em pacientes grávidas? As grávidas, a gente tem a maior dificuldade porque elas têm mais restrições de medicações. Então, nem todo medicamento pode ser administrado na gestante. Então, às vezes, fica mais restrito o tratamento. Às vezes, tem que internar, né, para poder tomar as medicações adequadas. E vai depender muito do sintoma, né, do quadro clínico, mas a maior dificuldade é essa, porque nem toda medicação pode ser administrada. E, doutora, eu acho assim que o papel, às vezes, de uma profissional com a sua especialidade, né, de ginecologia, obstetria, não chega a ter situações que você tem que fazer até um papel de psicóloga quando você detecta uma situação de doenças sexualmente transmissíveis em parceiros. Como é que você lida com isso? Se você detecta alguma coisa na esposa, você tem que também fazer uma busca junto ao marido para entender se ele tem algum problema ou não. Como funciona esse processo? É muito difícil, porque tem dois perfis, né? Um perfil de paciente acha assim, meu marido tá me traindo, e o outro perfil é de, assim, como é que eu vou contar pro meu marido, como que ele vai achar que eu tô traindo ele. Então, ou pro parceiro, né? As pacientes que são solteiras são mais bem resolvidas, então não tem muito o que falar. Mas a gente tem que abordar, né? Que é uma fonte, infelizmente, a fonte é sexual e que tem alguém que é fonte, né? Se a paciente não tá tendo outra relação, provavelmente tá vindo de alguma fonte que deve ser o marido. Então, é muito difícil a gente abordar, porque o tratamento do parceiro é extremamente importante, porque senão você não corta o ciclo de transmissão. Então, não adianta tratar a paciente e o parceiro não, porque ele vai estar sempre reinfectando a paciente. Então, é extrema importância tratar paciente e parceiro. É difícil, a gente tem que ter uma abordagem, a gente tem que entender, né, a dificuldade, individualizar cada paciente, mas faz parte do tratamento. É bem complicado, né, doutora? É delicado. E existe, assim, uma abordagem diferente para cada tipo de IST? Por exemplo, no caso de gonorreia e clamídia, como é que se lida com isso? É difícil, porque não tem muito o que a gente fazer, né? A infecção, o teste está ali, a resposta do teste positivo está ali, então não tem muito o que fazer. É confirmar a infecção, é falar com a paciente mais uma vez que tem que usar preservativo, que existe um foco ali, uma fonte, e que a gente precisa resolver isso. Infelizmente, é difícil de falar, né? Até o HPV também, que é muito comum. O HPV, 80% das mulheres vão ter contato com HPV na sua vida sexual. E às vezes pode ter pego há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e às vezes não vim dessa relação atual que ela tá. Então é bem difícil de falar, mas a gente explica e tudo, fala, tenta dar as orientações, mas é sempre uma notícia difícil, né, de se dar e de receber também. Doutora, hoje existe algum estudo específico que determine que o HPV ele pode ser contraído sentando num vaso sanitário ou qualquer coisa do gênero que não seja numa relação, enfim? Não existe, né? Não pega, o HPV só se pega através do contato pele-pele ou pele-mucosa, mucosa com mucosa. De superfície assim, não tem transmissão, não. Independente se numa relação o parceiro está usando o preservativo ou não, pode acontecer de pegar, né, de mucosa com mucosa. Porque assim, o preservativo, ele não, às vezes tem uma parte do pênis que fica exposto. Então, nem sempre tampa, né, protege todo o pênis. Então, pode ter contato, né? Às vezes também os pacientes usam o preservativo só na hora da penetração. Então, naquele momento ali das preliminares, pode ter o contato pele a pele, pode passar. O sexo oral pode passar também. Pelas mãos também pode passar. Às vezes, o preservativo, ele é extremamente importante, né? Porque sem ele,
passaria muito mais, né? Mas não só ele, né? Então, ele não tem essa eficácia 100%, né? Vamos dizer assim. O preservativo feminino, ele é mais eficaz porque ele cobre uma parte maior da genitália feminina. Então, mas ele é bem maior, assim, não é tão confortável para usar, para a mulher usar, então ele é menos usado. Doutora, a gente está falando da gonorreia, da clamídia, do HPV, e do HIV, que é um grande protagonista. Hoje, tanto para homens quanto para as mulheres, quais são não o tratamento, né? Os exames mais adequados para detectar, especificamente, doutora, gonorreia e clamídia? Os exames para detecção é justamente o PCR ou a sorologia. Agora, para HIV, para hepatite, sífilis, você pode fazer exames além dos testes rápidos, né? Que é só pelo furinho do dedo. Você pode fazer a sorologia no sangue mesmo, coletar exame e ver as sorologias que apontam também. E o HPV? O HPV para o homem é através de coleta de secreção ou da uretra, da região da glande ou da bolsa escrotal. E da mulher a mesma coisa? Da mulher através do Papa Nicolau e da coleta do PCR ou da captura híbrida através de secreção da vulva, vagina ou colo do útero. Para o homem, tem algum sintoma, alguma coisa que o urologista ou o médico especializado fala, olha, precisa fazer um exame para ver se tem HPV ou não? O HPV, ele não gosta muito, assim, do trato genital masculino, sabe? Quando manifesta, já manifesta alguma manchinha, alguma verruga que pode aparecer, que ele pode queixar e caminhar para o urologista. No meu caso, nas minhas pacientes, quem tem HPV de alto risco diagnosticado, eu já peço para o parceiro fazer uma consulta de rotina com o urologista, para já ficar ali sobre a análise, né? Que tem aumentado o número de câncer de pênis, mas assim, é bem menor, é bem inferior esse número de câncer de pênis em relação ao câncer de colo do útero, sabe? Mas é sempre bom passar em avaliação. Agora, a clamídia e a gonorreia, no homem pode dar bastante uretrite, né? Uma inflamação ali do canal da uretra, então dá dores, como se fosse infecção de urina e pode dar até pus na região. Aí também tem que orientar o paciente a procurar assistência, procurar um urologista. Das pacientes que a gente faz o diagnóstico também, já se não tratar o parceiro, se não tiver, pedir para o parceiro procurar um urologista também. Beleza, doutora. Sobre o futuro, vamos falar sobre o futuro, doutora. Quais são as suas expectativas para o futuro do combate contra a gonorreia e a clamídia? As expectativas altíssimas da gente conseguir tratar o mais precocemente possível, de evitar essas complicações futuras, né, da paciente, principalmente futuro reprodutivo. Então, a gente está falando de pacientes jovens, que às vezes não têm filho, que às vezes querem constituir família. Então, a gente tem que focar nessas pacientes, né, para elas não terem essa complicação no futuro. Então, com os avanços dos testes, com os avanços dos exames diagnósticos, tentar aplicar eles na prática clínica para a gente fazer o maior número de diagnóstico e tratar precocemente, evitando essas complicações. A gente vai voltar na questão da informação e das camadas mais carentes da população. Em relação ao futuro, doutora, como que a senhora vê o papel dos testes rápidos no controle da transmissão de gonorreia e clamídia em comunidades de difícil acesso? Eu acho excelente. Assim, claro que sempre pode melhorar, né? Se a gente tivesse os testes de PCR disponível na rede pública, seria maravilhoso. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem na mão. Então, se a gente tem os testes sorológicos, sempre que possível, a paciente procurou o serviço de saúde, já oferece os testes, entendeu? O paciente entrou lá, tem que fazer essa captação, a gente tem que trazer essa paciente pra gente não perder ela. Porque às vezes ela foi lá por algum motivo, mas às vezes nem sabe que tem esses testes disponíveis. Então, é tentar captar o maior número possível. Os testes rápidos é o que a gente tem de disponível no SUS. Isso é fato. Não tem o que a gente chorar contra o destino e tudo mais, não adianta. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se a gente tem os testes sorológicos, é testar o maior número de pacientes possíveis para evitar essas complicações. E aí, doutora, fazendo um link no que você está falando, hoje, olhando para o futuro, né, quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais de saúde na implementação de políticas de controle
de doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis. Voltamos para o velho informação do que a gente vem frisando e que é importante a gente estar falando, né? É a conscientização das pacientes. Então, quanto mais consciente, melhor. Então, a gente tem que informar. É chato às vezes, né? Porque a paciente às vezes escuta muito, vê, já sei, e às vezes não sabe. Então, a gente tem focar na conscientização, captar o maior número de pessoas, trazer os pacientes para perto da gente, ficar atento a resultados de exames. Então, a paciente vai lá, colhe um exame e não volta nunca mais. Então, a gente tem que ir atrás dessas pacientes que colheram o exame e não retornaram. Então, é pensar no dia de amanhã sempre, né? Pensar no futuro sempre e buscar essas pacientes para trazê-las para perto da gente. Fica cada vez mais claro, né, doutor, como a gente já falou, que a informação tem um papel fundamental nesse processo. Tá? Porque a informação, eu vou te falar, com esse avanço da tecnologia, redes sociais, a gente tem muita informação, né? O Google, qualquer pessoa pode entrar e ter acesso às informações. O mais difícil é conscientizar. Então, a paciente ler aquilo e trazer para a vida dela. Se colocar no lugar, entender que ela tem necessidade de fazer essa busca pelo serviço de saúde, que eu acho que o maior desafio, assim, nosso é esse. Porque informação a gente tem bastante. Agora, conscientizar que é difícil. Você entrar na cabeça da paciente e fazer ela entender que ela precisa desse atendimento. Doutora, infelizmente o nosso tempo está acabando e eu vou te fazer uma pergunta que talvez você já tenha respondido, né, nas suas considerações em tudo aquilo que a gente conversou, que foi assim uma conversa extremamente esclarecedora, mas eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu quero já me antecipar, agradecer a sua presença. Eu acho que foi educativo, né? Porque, como eu disse para você, as pessoas que nos assistem são pessoas da área de saúde, mas também são pessoas interessadas sobre o tema. Suas considerações finais, doutora, tanto para os profissionais de saúde, quanto para as pessoas que não são profissionais de saúde. Muito obrigada pela oportunidade de falar desse tema. Como a gente vem falando, a informação é o melhor caminho, então nada melhor do que a gente tá falando, né, para divulgar e para ter mais informação ainda. Então, para as pacientes, sempre conscientize, procure informação, confie no seu médico, faça o tratamento adequado, não ouça essas avaliações, não use qualquer pomada, qualquer antibiótico que te passem, seja consciente, cuide de você, o autocuidado. Às vezes a gente nunca se coloca em primeiro lugar, sempre vai postergando uma consulta, uma avaliação. Então, se cuide, porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar de você. Então, se coloque em primeiro lugar e procure assistência. Conheça seu corpo. O que você achar que tem de diferente, procure uma avaliação. E faça seus exames, né? Tenha sua rotina em dia, que com isso a gente consegue identificar e fazer o melhor para você. E para os profissionais de saúde, também se atualizar. Se manter atualizado, tentar trazer a paciente para perto, avaliar os resultados com detalhes, avaliar, comunicar, ir atrás da paciente que não retorna, e se atualizar, ter dados atualizados para poder informar, né? Porque pra gente informar, a gente tem que também estar estudando com os estudos atualizados para poder passar essas informações. Muito obrigado, doutora. E se você achou relevante esse bate-papo com a doutora Mariana, e que para nós foi muito esclarecedor, foi bastante didático, então siga o nosso canal, dê um like, compartilhe e acompanhe as próximas entrevistas. Até a próxima e valeu!